Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que a imigração ilegal em Portugal se torna um negócio cada vez mais lucrativo. Há um casal que faturou 200 mil euros, segundo a CNN, só do ponto de vista de facilitar a imigração ilegal. E, portanto, vamos ver rapidamente esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto e dar aqui o nosso parecer sobre o que tem sido esta situação. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, onde temos um homem e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária deteve um homem e uma mulher em Lisboa por suspeitas de crimes de associação de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos e falsidade informática. Nesta operação, realizada através de uma unidade nacional contra o terrorismo, a PJ deteve um cidadão estrangeiro de 56 anos e uma mulher portuguesa de 48 e que ficaram em prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial, segundo o comunicado divulgado hoje pelo organismo liderado por Luís Neves. Segundo a PJ, os suspeitos cuja atividade criminosa remonta ao início de 2020 delinearam e concretizaram um plano criminoso com o intuito de promover a regularização fraudulenta de imigrantes, predominantemente de origem indostânica, através de contratos de trabalho forjados, atestados de residência falsos e demais documentação falsa, visando a instrução dos processos de legalização em território nacional. A minha pergunta é: como é que um casal, de forma isolada, consegue ter acesso informático a algo que só deveria ter acesso o governo português? Como é que é possível um casal que, pelos vistos, eram só dois, portanto não era uma espécie de uma rede gigante, e estas pessoas faturaram 200 mil euros só os dois? Portanto, não estamos a falar de uma super rede com 10 mil pessoas, com pessoas em todo o lado, com influência dentro das autoridades, etc. Estamos a falar de um casal que desde 2020 faturaram 200 mil euros com a imigração ilegal. Sabem quem é que não fatura em 5 anos 200 mil euros? A maior parte das pessoas em Portugal. Essa é que é a questão. E, portanto, temos aqui pessoas que arranjaram aqui um negócio lucrativo, que é a imigração ilegal, e apenas os dois conseguem documentos falsificados para regularizar a situação de determinadas pessoas, nomeadamente imigrantes do Indostão. Estas pessoas estão a contribuir para a destruição do país e receberam dinheiro às custas da destruição do país. E, portanto, estas pessoas deveriam ser condenadas a penas pesadas, estão a destruir o país. E como é que é possível estas pessoas terem acesso a esta documentação? Como é que duas pessoas com acesso informático conseguem regularizar imigrantes? Caramba, será que eu, através de um PC, também consigo regularizar pessoas? É assim que funciona? É para isto que criam a AIMA? Foi para isto que desmantelaram o CEF? Numa altura em que temos uma pressão de imigração nunca antes vista, conseguem desmantelar o CEF, criar a AIMA, e estes senhores sozinhos, só os dois, faturam 200 mil euros em 5 anos e ainda conseguem efetivamente estar aqui tranquilos da vida. Portanto, demoraram 5 anos ainda a ser apanhados. É inacreditável. A Polícia de Investigação Criminal informa ainda que na sequência desta operação foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias em várias moradas de Lisboa, que resultaram na apreensão de um vasto acervo de documentação falsa, admitindo-se que o valor cobrado pela prestação destes serviços a centenas de imigrantes ascende a um total aproximado de 200 mil euros. E, portanto, a pergunta que eu faço é: e agora, vão atrás das pessoas que tiveram este tipo de documentos e vão mandá-las de volta para o seu país? Ou estas pessoas vão ficar cá regularizadas com uma regularização falsa atribuída por um casal, supostamente em que um dos membros ainda por cima é português? Como é que vamos fazer isto, efetivamente? Estas pessoas vão ser deportadas ou vão ficar por cá? Vão procurar as pessoas que receberam estes documentos falsos e pagaram por eles? Vão atribuir penas a essas pessoas e mandá-las de volta para o seu país? Ou isto é um terreno a céu aberto e estas pessoas continuam a fazer o que querem? Porque eu acho que isto é importante ser dito. Isto foi uma notícia que saiu na CNN e deixem-me que vos diga que isto não teve 1/3 da atenção que era necessária. Como é que estas pessoas fazem isto a Portugal e ao próprio país, supostamente? Estou a partir do pressuposto que esta senhora não é uma nova portuguesa ao estilo de Luís Montenegro, segundo o qual nós temos que ver esta pessoa como uma nova portuguesa. Mas, partindo do pressuposto que efetivamente esta pessoa é uma portuguesa, esta pessoa, além de ter traído o próprio país, cometeu ilegalidades e deveria cumprir penas pesadas sobre o assunto. E espero sinceramente que as pessoas que receberam este tipo de documentos sejam deportados para o seu país e com proibição de não voltarem a entrar. Não têm que estar envolvidos em redes de tráfico. E efetivamente este é o problema do Estado não ter mão na imigração. E por isso é que efetivamente a imigração é excessiva. E por isso é que estamos a perder a nossa identidade. E por isso é que a natureza tem horror ao vazio e todos os espaços que não sejam ocupados
nem pela sociedade civil, nem pelo Estado institucionalmente, vão ser ocupados por outras pessoas, de forma ilegal, criando redes de tráfico humano e criando redes de imigração ilegal. E, portanto, o que é que se faz sobre o assunto? Eu quero saber notícias sobre este tema, atualizações sobre este caso, e quero que as pessoas que receberam os documentos sejam deportadas e não tenham autorização de voltar a entrar. Sabiam perfeitamente todos o que estavam a fazer. E, portanto, era isto, meus caros. Temos aqui uma notícia partilhada no dia de hoje na CNN. Estas pessoas continuam a entrar massivamente e, pelos vistos, até portugueses estão neste momento a facilitar a entrada de imigrantes ilegais. Um casal com acesso informático a dar documentos de residência, contratos de trabalho falsos e outros tipos de documentos. E, portanto, espero sinceramente que esta situação seja regularizada, que estas pessoas sejam todas deportadas para o país delas e que os criminosos cumpram penas adequadas e que o estrangeiro que estava a permitir que estas pessoas entrassem com contratos falsos, que seja também ele deportado. Se esta senhora que é parte do casal for uma nova portuguesa, espero que lhe seja revogada a nacionalidade e que seja enviada para a terra dela. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.